Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Orlando e bem-vindo ao meu canal Treinamento e Desenvolvimento para Todos. Se você é novo por aqui, eu te convido a clicar aqui embaixo. Se inscreve para não perder nenhum conteúdo nosso. Hoje vamos falar sobre segurança dos alimentos. O que será que a NASA, um alvo e as cartas do baralho têm a ver com a segurança de alimentos? Vamos aprender aqui hoje. Na década de 50 e 60, na famosa Guerra Fria, né? Duas grandes potências mundiais ali disputavam o poder. Estamos falando, é claro, Estados Unidos e União Soviética. A gente vê filme de guerra entre eles até hoje, né? Pois bem, a disputa era tão grande por conhecimento e poder que eles lançaram um desafio. Quem é que vai chegar primeiro na Lua? Vamos ver quem é que consegue mandar um astronauta lá? Então eles começaram a construir seus foguetes, a treinar os astronautas. Mas o que estava pegando era o seguinte: o que o astronauta vai comer no longo dessa jornada que não vai fazer ele passar mal? Se a gente passar mal aqui embaixo, a gente corre no pronto-socorro, né? Vai ali, toma um sorinho, trata daquela virose. Mas o astronauta, o socorro mais próximo está nada a nada a 2 semanas de distância. Parece que é uma viagem rápida, né? Afinal de contas, tem propulsores que mandam o homem para a Lua, mas para voltar tem que voltar na banguela. Estamos falando aí então em torno de 14 dias. Começaram então a examinar possíveis contaminações que poderiam ter ali no alimento do astronauta. E encontraram coisas interessantes. Encontraram fios de cabelo, farpas de unha, lascas de madeira, vidro. Contaminações que eles definiram como contaminações físicas. Teve a necessidade então dele criar procedimentos evitando algum tipo de materiais. Por exemplo, como que eu vou evitar farpas de madeira? Não usando utensílios de madeira, vamos substituir ali por de plástico. E assim por diante. Quem fosse manipular alimentos tinha que estar com a mão muito bem higienizada, tinha que estar usando touca, não poderia estar usando esmaltes, não poderia estar usando adornos. Conseguiram então eliminar esse tipo de contaminação. Continuando ali os estudos, perceberam que tinha um outro tipo de contaminação, que não eram físicas. Contaminações químicas estavam presentes ali. Estamos falando aí de produtos que caíram no meio da comida, né? Como sabão, como LM, Solupan, até mesmo tinta, óleos e graxas, né? E começaram então a criar algumas regras. Proibido utilizar produtos químicos, vamos fazer a limpeza e o preparo dos alimentos somente com água. Ah, mas tem um equipamento que utiliza um lubrificante. Vamos preparar então um lubrificante grau alimentício para evitar esse tipo de problema. E continuando os estudos ali, perceberam que além de contaminações físicas e químicas, também estavam presentes contaminações biológicas, fungos e bactérias, né? Então, eles começaram a estudar. Essa foi a contaminação, confesso para vocês, mais difícil que eles tiveram para conseguir sanar. Eles começaram a estudar o seguinte: contaminações biológicas são seres vivos. E esses seres vivos, assim como nós, precisam de algo em comum para sobreviver. Todos nós precisamos de água. Eles desidrataram então a comida do astronauta e conseguiram produzir um alimento 100% seguro. Um alimento livre de contaminações químicas, físicas e biológicas. Quem descobriu aí essa grande sacada, igual a gente pode ver aí no desenho, na ilustração, foi a NASA, né? Patenteou o HACCP, Hard Analysis Critical Control Point. Traduzindo aí para o português, o APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. A NASA conseguiu então fazer os Estados Unidos vencer essa corrida espacial, tanto é que a gente vê a bandeira dos Estados Unidos lá na Lua. E as indústrias de alimentos ficaram loucas com essa descoberta, né? Nossa, vamos implantar então o APPCC. Eles começaram a produzir alimentos cada vez mais seguros. Surgiu a necessidade também, além desse plano APPCC, da indústria estabelecer regras próprias, tá? Estabelecer ali procedimentos. Para se fazer tal alimento, a regrinha que é assim, é assado. Vamos proibir o uso de adornos na parte de manipulação de alimentos. Vamos tirar o bolso da camisa do pessoal, porque vai que eles colocam alguma coisa no bolso e cai ali. É o pessoal que vai trabalhar próximo de matérias-primas que vão produzir alimentos, eles têm que estar sempre com boa higiene, tem que estar com a barba parada, tem que estar de touca ou com o cabelo preso. Surgiu então as boas práticas de fabricação. Regras essas que vinham a complementar aquele plano APPCC.
E o estudo para garantir ali a qualidade do produto, do alimento, não para por aí não. Começaram a aparecer novos contaminantes. As pragas, né? Os seres vivos, os insetos começaram ali a aparecer. Eu não poderia deixar eles contaminarem o meu produto de maneira alguma. Surgiu a necessidade de eu estudar eles também. Então surgiu o controle integrado de pragas. Mais um projeto, mais um plano, tá? O plano CIP. A praga, pessoal, para mim conseguir controlar ela, basta não deixar ela próximo dos meus alimentos. Estudando elas dessa forma, eu consigo saber, por exemplo, que um alvo pintado em formas de verde, vermelho, amarelo, até mesmo tom de azul bem contrastantes aí, né? Elas espantam as pombas, é um espantado de pomba, olha que interessante, né? E começaram a descobrir o seguinte: para evitar praga no ambiente, não basta exterminar ou até mesmo ficar espantando elas. Eu tenho que evitar. O que a praga está vindo ali naquele ambiente? O que ela está procurando? Eu tenho que evitar, então, os 4 As. Essa é a melhor ferramenta que a gente tem para controle de pragas. Os 4 As é o seguinte, pessoal. Se no ambiente tiver água, alimento, um abrigo e um acesso para a praga, certeza que ela vai estar ali. Então basta eliminar esses azinhos aí. Se eu conseguir controlar muito bem, certeza que não vai ter praga. Afinal de contas, se não tiver por onde ela entrar, não tiver por onde ela acessar, né? Uma porta bem fechada, uma janela com tela, né? Não tiver nenhum buraquinho, nenhuma fresta ali. Ou até mesmo evitar entulhos, evitar ali um lugar para ela poder se abrigar, restos de comida, ou até mesmo poças de água, eu não vou ter os 4 As presentes no mesmo ambiente. Então, evitando assim o acesso à praga ali perto dos meus alimentos. E esse assunto sobre segurança alimentar, ele é tão intenso, ele é tão interessante, que mesmo fazendo tudo isso certinho, surge o food fraud. Do inglês aí, food, comida, fraude de fraudar, né? Food fraud é quando existe a contaminação intencional. Até agora a gente falou de contaminações acidentais, né? Que não tinham o propósito. Agora eu estou falando de uma fraude, eu estou falando de uma contaminação proposital. Alguém pode ir lá e inserir, né, algum tipo de contaminação querendo tirar vantagem. Então tem a necessidade também da empresa se resguardar e também garantir a segurança dos seus consumidores. Se existe o food fraud, a empresa tem que ter um food defense. Tem que ter acesso restrito em determinadas áreas, tem que ter monitoramento constante, garantindo assim a segurança. O melhor food defense certamente são todos os trabalhadores muito bem treinados. Viu alguém de estranho na área que não deveria estar ali, vai lá, opa, pois não? O que o senhor precisa? Em que posso lhe ajudar? Aqui é uma área restrita, aqui precisamos utilizar EPIs dessa forma, precisamos manter a higiene, garantindo assim a defesa do alimento. Último assunto aqui para a gente encerrar a nossa segurança alimentar, nosso bate-papo de hoje, não podemos deixar de falar sobre os alérgenos. Pessoal, mesmo fazendo tudo certinho, pode ser algum tipo de consumidor, alguma pessoa, ela tem uma alergia específica. Por exemplo, tem pessoas que são intolerantes à lactose, tem pessoas que têm alergia a frutos do mar, a nozes, castanhas, coisas que não são consideradas contaminações, mas podem vir a fazer mal a um grupo de pessoas. Tem a necessidade, então, como eu estou produzindo um alimento, de eu informar quais são as substâncias que estão ali presentes. Afinal de contas, o consumidor pode ver se tem alguma coisa que lhe faz mal e optar por comprar ou não, tá? Um exemplo grande sobre essa parte de alérgenos é o famoso glúten. Hoje tem alimentos que contêm e que não contêm glúten, para atingir todos os consumidores aí, garantindo a segurança de todos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje falamos aqui sobre APPCC, controle de pragas, que é o CIP, boas práticas de fabricação, BPF. Falamos sobre o Food Defense, Food Fraud, alérgenos. Certamente você está craque aí para garantir a segurança do produto e do alimento. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa informação com um amigo.
Até a próxima e um forte abraço!